Bom, e agora então nós vamos falar da moderna cunicultura. O que nós temos hoje então a nível mundial? Bom, depois disso tudo, principalmente aí de uma maior tecnologia na década de 70 e 80, as instalações são hoje muito bem controladas. O ambiente é bem controlado, mesmo porque o desempenho produtivo, reprodutivo e imunidade desses animais dependem também de uma boa ambiência, ok? Então, nós temos galpões aqui fechados, totalmente fechados, controlados. Aqui não se utiliza ar-condicionado, mas um sistema de arrefecimento mais barato, ok? Principalmente aqueles que consideram ventilação e gotículas de umidade, ok? Gotículas de água. Então, a densidade de animais é muito elevada, ok? E novos sistemas produtivos estão sendo desenvolvidos, principalmente por questões de bem-estar animal, ok? Então, hoje, por exemplo, é comum, tá, a gente ter um sistema de pen housing ou parques para animais em crescimento, que seria um sistema mais amplo, tá, uma gaiola enriquecida mais ampla, com um piso diferenciado. Aqui vocês podem ver esse piso diferenciado, com enriquecimento ambiental e um maior número de animais. Ou seja, grande parte da criação europeia está voltada principalmente para oferecer, né, melhores condições de vida a esses animais, principalmente por questões aí levantadas nas últimas décadas pela própria sociedade europeia também, ok? Bom, eu chamo a atenção que também na Europa, além das condições ambientais serem otimizadas, tá? Nós temos aí uma otimização em termos de mão de obra, tá? A mão de obra a gente sabe que é muito cara, principalmente na Europa, ok? E o manejo, então, vai ter que ser otimizado. E qualquer implementação nova do manejo vai ter que ser muito bem pesquisada, trabalhada, para ver se vale a pena ou não. Então, não é só questão de alimentação, questão de ambiência, questão de sanidade. Tá? É questão de manejo também, principalmente considerando a moderna cunicultura europeia. Aqui, por exemplo, é um centro de inseminação artificial, onde as pessoas recolhem sêmen desses animais. Bom, mas também não podemos deixar de mostrar as modernas instalações da China, ok? A China também evoluiu muito em termos de cunicultura e, na atualidade, é o maior mercado de cunicultura do mundo, ok? Em linhas gerais, a gente vai falar mais disso sobre o mercado da cunicultura, ok? Na aula de mercado, mas em linhas gerais, se percebe uma queda na cunicultura, tá? Considerando a cunicultura corte, uma queda em países desenvolvidos, como, por exemplo, Espanha, né, França, Itália, mas um crescimento acelerado em países em desenvolvimento, principalmente países asiáticos. Então, a China acompanhou e hoje a China tem uma moderna cunicultura e produz grande quantidade de alimento a partir dessa espécie. Bom, hoje há também, obviamente, que para sustentar tudo isso, uma ampla tecnologia. Aqui, por exemplo, a vacina da febre hemorrágica, ok? Que hoje acomete muito coelho também na América do Norte, ok? Questões relacionadas à inseminação artificial, né? Assistência à inseminação, o trabalho de inseminação, bem como as doses, tá ok? E também tecnologia em termos aí de hormônios para a reprodução. Fora outras grandes inovações que hoje nós temos disponíveis aí na cunicultura. Bom, aí, falando ainda da cunicultura nesse ponto de vista mais moderno, tá? Em 2016, a ONU lançou a Agenda 2030, ou seja, quais seriam os 17 objetivos a se perseguir para que em 2030 a gente tenha um mundo melhor, né? E a gente percebe que vários são os objetivos relacionados diretamente ou indiretamente com a cunicultura. Veja bem, erradicação da pobreza tem muito a ver com a cunicultura, como uma atividade que proporciona muito desenvolvimento humano e social, ok? Além de econômico também. Bom, fome zero e agricultura sustentável, a cunicultura se encaixa perfeitamente produzindo alimento, tá? E é uma forma sustentável de produzir alimento. Saúde e bem-estar, tanto considerando a carne do coelho como alimento
altamente saudável, altamente nutritivo, bem como bem-estar proporcionado aí às várias famílias que podem ter um coelho de estimação, né? Igualdade de gênero. É muito interessante que as mulheres possam empreender na cunicultura, mesmo porque eu acredito que a mulher está muito mais atenta aos detalhes que o homem, e a cunicultura é cheia de detalhes. Então a gente observa muito sucesso em empreendimentos cunícolas que é gerenciado por mulheres, ok? Bom, nós temos aqui também trabalho decente e crescimento econômico. Obviamente, a cunicultura gera possibilidades diversas, tá? Redução das desigualdades no que se refere à produção de alimento, produção econômica, desigualdades diversas, ok? Cidades e comunidades sustentáveis. Eu acredito, principalmente agora, né, no período pós-pandemia, que as pessoas vão estar mais preocupadas com a produção de alimento de maneira local, ok? Eu acredito que vai favorecer muito a produção de alimento dentro daquele país e que esses países podem, talvez, ser menos dependentes do que eram antes. Mesmo porque, durante o período de pandemia, se verificou muitos prejuízos a vários países em termos de importação. Vários produtos que eram importados, de repente, sumiram do mercado. Então, acredito muito que atividades de pequena escala podem ser estimuladas em comunidades sustentáveis. Bom, ação contra a mudança climática. A cunicultura é uma atividade que prejudica pouco o meio ambiente, né? Aqui nós estamos falando de que gasta pouca água, é uma atividade que consome vários subprodutos que são gerados, né? É uma atividade que gera vários produtos e subprodutos diferentes, ou seja, é uma atividade muito interessante do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. Além de que isso pode favorecer parcerias e meios de implementação diversos aí. Então vejam vocês que se a gente olhar, né, para o futuro em termos de Agenda 2030, a gente não pode deixar de considerar aquilo que a cunicultura pode nos oferecer também, ok? E, obviamente, várias outras atividades produtivas co-irmãs também oferecem isso, não só a cunicultura, tá? Bom, o que dizer do período de pandemia? Primeiramente, nós temos que considerar que o período de pandemia mudou a maneira com que a gente se relaciona, a maneira com que a gente vive, a maneira com que a gente vê o mundo, a maneira com que a gente compra as coisas, mudou os mercados, enfim. A pandemia impactou muito a vida de todo mundo. Tá? Eu, particularmente, eu sempre gosto de fazer a pergunta, em que a pandemia mudou a vida da gente individualmente? Tá? E é claro que cada um pode usar essa pergunta e refletir, né, internamente. Mas, de uma certa forma, a gente sabe que a cunicultura foi também afetada pela pandemia. Como? E aqui nós vamos resumir. Tá? A cunicultura sofreu principalmente com o aumento dos preços das rações. A gente sabe que no período de pandemia, tá, principalmente em países produtores de alimentos como o Brasil, houve uma grande procura pelas commodities. Tá? Então, lei da oferta e da procura. Se há grande procura pelas commodities brasileiras, milho, farelo e soja, o preço tende a subir. Bom, além disso, existem também algumas condições locais de alguns países, como, por exemplo, aqui no Brasil, houve a desvalorização da nossa moeda, o que favorece a exportação, dentre outros motivos. Então, é dizer, em um ano ou um ano e meio, a ração para coelhos praticamente dobrou, inviabilizando grande parte da cunicultura para a produção de carne, a cunicultura corte. No caso da cunicultura PET, que é outro ramo da cunicultura muito importante, né, a pandemia favoreceu a venda de animais, porque favoreceu a venda, né, considerando que havia muitas crianças nos lares, tá, e os pais estimularam essas crianças com esses animais. Eu acho muito interessante isso, principalmente para criar na criança o senso de responsabilidade e respeito aos animais. Então, isso eu vejo com maneira muito positiva, embora todos nós sabemos de que a posse responsável vem com um montão de deveres.
Não é só comprar um animal e botar dentro do lar da pessoa. É também questão de posse responsável e, obviamente, que a gente trabalha para que haja uma promoção maior de posse responsável. Bom, não podemos esquecer também, considerando o período de pandemia, que a cunicultura foi uma atividade vista como secundária para várias pessoas que tinham perdido o emprego. Então, se tem muita gente buscando oportunidade no mercado, a cunicultura ela é vista como uma possibilidade para se trabalhar. Então, muita gente investiu na cunicultura no período de pandemia, mesmo porque havia muita procura de coelhos. Tá? A nível internacional, é muito interessante, conversando com outras pessoas, né, a gente percebeu que quando no isolamento social houve um aumento da procura da carne de coelho, porém ela voltou ao patamar normal, ok, depois do isolamento social. Então isso foi observado, por exemplo, na Espanha, tá? Aqui no Brasil também ocorreu isso. Conversando diretamente com as pessoas desse mercado, a gente percebe que houve uma maior procura também pela carne de coelho, justamente no período de pandemia. Bom, para a gente finalizar, nós vamos falar aqui de alguns novos desafios e oportunidades em termos de cunicultura. O que hoje preocupa a moderna cunicultura a nível mundial? Primeiramente, não podemos esquecer que a União Europeia aprovou o fim gradual das gaiolas até 2027. Então, hoje se tem uma grande discussão dentro da União Europeia para ver se parte da cunicultura vai ter que se aderir a essa nova normativa. Digo isso porque é muito difícil você trabalhar com a questão da reprodução, tá, em ambientes compartilhados. Ou seja, é muito difícil você manter coelhas juntas no mesmo espaço, ok? E, obviamente, para você otimizar isso aí, você tem que usar um espaço menor. Então, hoje se discute muito isso a nível da Europa. Há essa tendência, principalmente nesses países desenvolvidos, e tenham certeza que um dia isso vai reverberar no Brasil. No caso da cunicultura, a gente sofre pouco com isso. Por quê? Porque nós não exportamos animais para a Europa. Nós não somos competitivos o suficiente para exportar carne para lá. Eles são mais competitivos e nunca comprariam a nossa carne, ok? Então, a gente dificilmente vai sofrer alguma coisa em relação a isso a médio prazo. Mas a gente sabe que isso é a tendência, ok? Bom, outro assunto muito discutido na atualidade é justamente a redução do consumo de carne de coelhos, tá? Em alguns países desenvolvidos, como a gente citou várias vezes aqui. O que acontece? A carne de coelho ela é consumida principalmente como alimento tradicional em algumas regiões. E aqui nós estamos falando principalmente aí do mercado mediterrâneo, ok? A partir do momento que você começa a ter uma população diferenciada, que não sabe fazer a carne de coelho, preparar a carne de coelho, que prefere pratos mais rápidos, tá? Como nos grandes centros urbanos, a gente vê que parte da população para de consumir a carne de coelho e vai consumir outras carnes mais fáceis de preparar, por exemplo. Então, para grande parte da população mais jovem, a nível de Europa, tá? Ela não consome carne de coelho e esse consumo está lentamente caindo, diferentemente de países em desenvolvimento, onde o consumo está aumentando. Não podemos esquecer também que nesses países desenvolvidos, o movimento do veganismo, vegetarianismo é também muito forte e isso também colabora, de certa forma, para diminuir o consumo de carnes. Bom, não podemos esquecer também que em alguns países, aqui no Brasil também, há movimentos de ativistas radicais contra qualquer espécie de produção animal, né? Principalmente a partir do veganismo. Então, obviamente, né, aqui no Brasil as pessoas estão muito preocupadas em relação a isso, mas isso é a nível mundial e digo para vocês, isso é uma tendência, né? Eu acredito que vai ser muito importante se regularizar bem as normas para a produção dos animais, tanto para carne quanto para pet, nos próximos anos, porque movimentos assim tendem a se aumentar.
Pessoal, então essa aí foi a aula sobre a espécie cunícola, dados biológicos, classificação zoológica, origem, domesticação. A gente falou bastante nessa aula, tá? Se você não tiver visto alguma das partes, é só você procurar aqui embaixo que você vai encontrar, tá? O link para as outras partes que você deixou de ver. Agradeço a todo mundo por ter assistido até aqui. Aproveita aí para fazer inscrição nesse canal e se você gostou desse vídeo, dá aí um like, que isso aí ajuda bastante, tá, na divulgação do nosso canal. Muito obrigado e a gente volta na próxima aula com a história da cunicultura brasileira, tá? Muito obrigado, valeu!